Cauê falava aí. Soltou os dois? Boa noite a todos, Deus abençoe. Deus abençoe o pessoal do YouTube. A partir de hoje estaremos colocando todos os estudos bíblicos de todas as terças-feiras aqui na sede da Amando Vidas. Estamos diretamente aqui da sede da Amando Vidas. Toda terça, das 8 às 9h30, é oração e estudo bíblico. E você, querido inscrito no canal do YouTube, querido irmão, irmã em Cristo, você vai ter a oportunidade de ter no nosso canal agora todos os estudos bíblicos. Então você perdeu um estudo bíblico, vai lá no canal, acessa o estudo, cada vídeo, faz as suas anotações, você vai crescer muito na fé, na graça e no conhecimento. E boa noite também ao pessoal da live, Deus abençoe você que está na live ao vivo pelo Facebook, você querido irmão em Cristo, irmã em Cristo. Hoje nós estamos já na quarta aula, na quarta aula sobre o jejum. Nós tivemos duas aulas em Isaías 58, a passagem que fala sobre o verdadeiro jejum. Semana passada nós estudamos o jejum de Davi, quando Davi jejuou depois que Deus havia falado que o filho que ele teve com Betseba, aquele filho que infelizmente foi uma falha de Davi, um erro, um pecado, e Deus não permitiu aquela criança viver, mesmo Davi jejuando. E hoje nós vamos estudar o jejum de Acabe e uma situação que Acabe viveu com Nabote. Então essa palavra, gente, nós vamos aprender hoje. Eu não sei se você já tinha lido na Bíblia, 1 Reis, capítulo 21. Eu li essa passagem hoje para preparar o estudo para vocês que estão aqui na sede. Nós temos pessoas aqui na sede. Você que está pela live, você que já está começando a acessar aí o nosso jejum, o estudo do jejum. Você que quer aprender sobre jejum, você não sabe jejuar, você quer saber como jejuar, como usar essa arma espiritual que é o jejum, para você receber, viver coisas de Deus na sua vida que você ainda não viveu. Então 1 Reis 21, nós vamos lendo por partes e estudando, porque é muito forte a revelação que tem aqui. Nós vamos aprender que existia um jejum aqui para o mal, e Deus não recebeu esse jejum. Olha que interessante, nós vamos ver um jejum para o mal e um jejum de humilhação, e vamos ver qual foi a resposta de Deus para os dois. Amém? 1 Reis 21 diz assim, o título: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Olha que interessante essa passagem. 1 Reis, capítulo 21. Nós vamos estudar do 1 até o 29. Muito estudo hoje. O que aconteceu nessa situação? Acabe era rei de Israel. Lembra? Ele tinha uma esposa. Qual era o nome da esposa de Acabe? Quem sabe me dizer? Jezabel. Muito bom, que legal ver vocês respondendo a palavra, tendo crescimento. Boa noite, doutora. Então, Acabe, ele tinha um vizinho que chamava Nabote. 1 Reis 21, doutora. Chamava Nabote. Acabe fez uma proposta para esse Nabote. O seguinte, eu quero sua vinha. O que é uma vinha? Quem sabe me dizer? Uma vinha é uma plantação de uva. Nabote tinha uma vinha. Ele era, vamos dizer assim, um agricultor, porque quem mexe com a terra, quem trabalha com a terra, é um agricultor. Nabote tinha uma plantação específica na sua terra. Qual era a plantação? Uvas. Uma vinha dá o quê? Uvas. Um pé de vinha é um pé de uva. E a uva naquela época, ela era usada exclusivamente para fazer o vinho. Então, Acabe, por ser rei de Israel,
Ele achava que ele era dono do mundo, né? Então ele disse para Nabote: olha, me dá a sua vinha. Olha lá, versículo primeiro. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe era rei de Samaria, rei de Israel, tá? Então ele chegou para esse Nabote e fez essa proposta. Olha a proposta no 2. Que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Ou seja, primeiro, para que ele queria a vinha? Para que o rei Acabe queria a vinha de Nabote? Ele queria fazer essa vinha de horta. Ele queria transformar essa vinha de Nabote, essa agricultura, porque Nabote vivia disso. Era disso que ele sobrevivia. Ele tinha uma vinha é plantação de uva, e aquela uva ele fazia, passar pelo procedimento de se transformar em vinho, e vendia aquele vinho, e vivia daquilo. Era o sustento de Nabote. Aí Acabe, por vaidade, lembra que eu falei para vocês? Cuidado com a vaidade, lembra? Primeira aula do jejum. Ele fez uma proposta: você me dá a sua vinha, eu te dou uma outra melhor, ou você vê o valor que ela vale, eu te pago. Olha a resposta de Nabote, versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Olha a resposta dele: é herança, não vou vender para você, não vou te dar. Nabote não era obrigado a aceitar a proposta de Acabe só porque Acabe era um rei. A pessoa, quando ela está no alto grau de poder, ela acha que ela pode dar ordem para as pessoas fazerem o que elas querem que as pessoas façam. Então a gente vê aqui um problema que existia na vida de Acabe, que ele queria mandar na vida dos outros. Então ele queria comprar aquela vinha, ou ele queria que Nabote desse para ele a vinha dele e oferecesse para ele uma outra, mas ele não queria. Ele não queria. Ele falou: guarde-me o Senhor, ou seja, me livra, Senhor, de eu ter que dar para você a herança que os meus pais me deixaram. Porque herança, gente, é uma coisa muito séria. Herança é uma coisa séria. Ou você usa para você, tá bom? Seus pais batalharam, lutaram para te deixar aquela herança, e você só vai vender realmente quando for uma coisa que você já orou, que Deus já falou com você, você tem essa certeza no seu coração, e aí você faz. Não faça isso porque alguém está te falando. Qual era esse caso aqui? Acabe: vende para mim, dá sua vinha, te dou outra melhor. Ou seja, ofereceu até algo maior. Por quê? Porque é uma vaidade. Ele queria a vinha de Nabote para que fosse uma horta dele. Ele ia transformar a vinha em horta. Horta, a gente não planta só vinha. Horta, você planta tudo aquilo que você usa para comer. Você planta alface, você planta tomate, você planta cebola. Você faz ali a sua feira. Espera aí, mas esse era o desejo de Acabe, não era o desejo de Nabote. Então Nabote disse não. Vamos ver a trama. Vamos lá, até aqui vocês entenderam? Vamos lá. 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falaram, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Olha que detalhe. O rei Acabe não aceitou a resposta. A Bíblia diz que ele voltou desgostoso. Ele achou que porque ele tinha dinheiro para comprar, ou que ele tinha outra vinha para oferecer para Nabote, ele achou que Nabote iria aceitar a proposta dele. Mas Nabote não se vendeu. Isso mostra para quê? Para quê, para gente? Que nós não devemos nos vender por propostas, até que sejam alucinantes, até que sejam aquela proposta assim: meu Deus, é além daquilo que eu estava pensando. Não, você tem que orar,
Vamos supor, vende essa propriedade, sua propriedade vale 1 milhão, aí chega uma pessoa e te oferece 2, você fala, poxa, vou vender bem minha propriedade, vou ganhar 2 milhões, peraí, mas você tem certeza que foi Deus que mandou você vender a sua propriedade? Existe essa certeza no seu coração? Porque nós não podemos olhar só para o recurso, não podemos olhar só para o dinheiro, você está entendendo? E Nabote não olhou, primeiro porque ele tinha amor àquilo, não que ele era apegado às coisas de herança, não, ele tinha amor, porque os pais dele deixaram para ele, e ele vivia daquilo. Então Acabe queria convencê-lo de se desfazer de algo que era dele, do seu sustento, do seu trabalho, e que tinha sido herança dos pais dele, e que abençoava a vida dele e a família dele. Então Acabe volta desgostoso, a Bíblia diz que ele deita na cama, vira o rosto, e não come pão. O que eu entendo aí? Acabe começou um jejum. Se ele não comeu pão, é porque ele iniciou um processo de jejum, porque querendo ou não, ele não aceitou aquela resposta de Nabote. Então ele começa já algo ruim, porque ele começou a não comer pão, porque ele estava esperando o quê? Eu não vou comer pão, vou ficar desgostoso, eu imagino Deus vai ver que eu estou desgostoso e vai mover o coração de Nabote. Olha aí, era um jejum ruim, não era um jejum, é aquele jejum que eu ensinei para vocês em 58, o jejum da vaidade. Eu quero essa vinha, eu vou ter essa vinha, nem que eu tenha que tomar do homem, eu vou ter. Você está entendendo? É um jejum que você vai fazer, que a pessoa faz para ter algo que é pura vaidade, porque ele queria aquele terreno do lado da casa dele. Está entendendo? Quem está entendendo até aqui? É profundo, gente. Se tiver dúvida, pergunta, porque é profundo. Vamos lá. 5. Porém, vindo a ele Jezabel, pronto, entrou no negócio essa mulher. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ou seja, Jezabel percebeu que ele estava triste, ele estava desgostoso, que ele não estava comendo pão. Beleza, vamos continuar. E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro. Olha lá, querendo comprar. Ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Aqui a gente tira uma lição. Nabote entendeu que era o inimigo que queria tirar a vinha dele. Era algo que ele tinha conquistado. Deus havia abençoado seus pais, dado aos pais dele a vinha, e por herança chegou até Nabote. Chegou para ele por herança. Então ele entendeu o que? O inimigo não vai roubar minha bênção. Não vou vender e não vou entregar. Quantas vezes o inimigo vem para tirar aquilo que você já conquistou com o Senhor? Quantas vezes ele te faz proposta indecente até para você abrir mão daquilo que Deus te deu? Aqui era uma proposta indecente. Acabe queria comprar. Vou comprar, eu vou oferecer dinheiro para ele, ele não vai suportar, ele vai me dar o dinheiro e eu vou fazer dessa vinha minha honra. Ele volta desgostoso, ele não come pão, o rei Acabe. A Jezabel, a sua esposa, olha para ele, porque Jezabel era uma mulher maligna, era uma mulher dominadora, e ela queria mostrar para Acabe em tudo que ele tinha que fazer, como ele tinha que governar. E outra, ela era uma mulher que perseguia os servos de Deus. Ela perseguiu muito Elias, que era o profeta da época. Então toda a proposta dessa mulher era uma proposta ruim, e ela incitava Acabe a tomar atitudes ruins. Quer ver? Vamos chegar lá. Olha lá. 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Fazendo uma pergunta para ele, né? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. O que a gente percebe aqui? Essa mulher, ela fazia de tudo para passar por cima de tudo aquilo que era do bem. Ou seja, ela olhou o marido, viu ele desgostoso, viu que ele não estava comendo pão, e como ela já tinha esse costume de ser maligna, ela falou: fica tranquilo, eu vou te dar a vinha de Nabote. Ela quis dizer: eu vou arrumar um jeito, vou armar uma cilada, vou armar uma situação, e você vai ter essa vinha na sua mão.
Veja como que o diabo trama. Ou seja, ele não consegue de um jeito, ele vai tentar de outra maneira. Então a gente tem que ficar atento às estratégias de Satanás. Ele vem para tentar tirar algo nosso, para minar a nossa força numa área. Aí ele vê que ele não consegue, você ofereceu resistência, você entrou na oração, você entrou no jejum. Ele vai tentar outro caminho para tentar tirar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aqui nesse caso ele vai usar Jezabel. Olha a trama, vamos lá. Versículo 8. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam nessa cidade e habitavam com Nabote, e escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote de frente do povo. Olha a intenção. Ela pegou as cartas, aquelas cartas só quem poderia escrever era o rei, e ele colocava no final da carta, lembra? O selo do rei era como se fosse o carimbo. Ele pegava o anel, o sinete dele, e assim, ó, no final, ó, na carta, dizendo: fui eu que escrevi. Olha o que ela fez. Ela pegou as cartas, o papiro, escreveu como se fosse o rei e colocou o anel, e mandou entregar para os maiorais da cidade, dizendo: olha, apregou ela em um jejum e coloque Nabote na frente do povo para ser julgado. Ela mandou o povo abrir um jejum para convencer o povo de uma trama que estava no coração dela, só para que aquela vinha chegasse na mão do seu marido. Então aqui que eu quero falar com você, foi um jejum cobiçoso, um jejum vaidoso, um jejum para o mal. Lembra o primeiro capítulo que nós estudamos, Isaías 58? Quando Deus falou ali para o povo: vocês estão jejuando para quê? Para entrar em contenda, para entrar em disputas, para vaidade. Um queria as coisas do outro, um queria ser melhor que o outro. E nesse caso, Jezabel mandou o povo jejuar, colocar o Nabote, que era o vizinho ali deles, do castelo deles, da morada deles, de frente do povo. Você vai ver a trama. Até aqui os irmãos entenderam? Tem dúvida alguma coisa? Não? Vamos que vamos. Versículo 10. E ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e o apedrejai para que morra. Olha a trama dela. Vou colocar esse homem de frente do povo, vou mandar o povo jejuar, está entendendo? Vou pôr 2 testemunhas. Homens de Belial significa homens malignos. Eram, doutora, 2 testemunhas mentirosas. Olha como que naquela época já tinha esse negócio de levar testemunha para o altar para mentir. Hoje mudou alguma coisa? Não. Tem gente que está lá no altar, do júri, né? E leva testemunhas a favor com mentira, né? O advogado, como a doutora, vai fazer a sua parte, a defesa, porque cabe ao advogado defender o seu cliente. Mas olha que trama. Ela combinou com o povo, mandou o povo abrir jejum, mandou colocar Nabote na frente do povo, mandou colocar 2 testemunhas, 2 homens de Belial, que Belial significa homens malignos, para testemunhar contra Nabote de algo que ele não tinha feito. Ele não tinha blasfemado contra Deus, e ele não tinha, ela falou aqui, ó, vou ler de novo, e contra o rei. Olha lá, ponte de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Essa foi a acusação que ela inventou. Ela pôs 2 homens para dizer: ó, blasfemem, falem para todo mundo lá onde Nabote estiver, como se fosse um júri, né, doutora? Um júri, porque ela mandou, como rainha, ela pegou, usou de malignidade, escreveu como se fosse o rei, colocou o selo do rei, para dizer: ó, foi o rei que mandou fazer isso. Na verdade não foi o rei, tinha sido ela, foi uma enganação, uma trama. E ela mandou colocar Nabote na frente do povo, mandou todo o povo jejuar, e mandou 2 homens testemunhar, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E não tinha sido isso. Nabote só não queria vender o que era dele. Entendeu? Ele não se deixou-se vender. Essa trama, ela vai falar disso, de pessoas que se deixam vender
mesmo conhecendo o Senhor. Se deixam vender. Então, ela até sugere ao povo, olha lá, olha o que ela sugere: façam um jejum, que aí vai dar certo. Ou seja, um jejum para coisas erradas, um jejum maligno, um jejum vaidoso, um jejum para cobiça. Então, nós não podemos fazer esse tipo de jejum, porque ele não é aceito diante de Deus. Esse tipo de jejum, que é um jejum para o mal, não é aceito diante de Deus. Continuando, versículo 12, olha lá: apregoaram, não, o 11, né gente? Desculpa. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Ou seja, ela conseguiu convencer todos os nobres, que eram a elite da sociedade naquela época, os magistrados, o povo, que aquelas cartas eram do rei Acabe que havia sido escrito. E ela conseguiu convencer o povo que aquele homem tinha que ir para julgamento. Meu Deus, que trama! Olha o 11, nós temos o 11, e agora o 12. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo, na frente, né? Ou acima ou na frente, ali, na posição de ser julgado. Meu Deus, tanta gente jejuando por uma mentira. Ela fez o povo acreditar que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Então a gente tem que tomar cuidado. O nosso jejum tem que ser para aquilo que for da vontade de Deus. Eu não posso jejuar, eu quero a casa do fulano. Vou jejuar porque eu quero a casa do fulano. Fulano vai vender para mim aquela casa. De qualquer jeito aquela casa vai ser minha. Tem gente que está dentro da igreja, conhece a palavra e ora desse jeito: quero aquela casa, quero aquele carro. Mas não é do desejo assim, eu quero também. Não é com inveja, sabe? É com aquele gostinho de querer tirar de alguém e possuir o que é dos outros. Isso é inaceitável diante de Deus. Quando você for orar e jejuar, fala: Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa essa família, abençoa essa vida que eu vivo e tenho essa posse, essa bênção, esse projeto. Senhor, eu quero o meu bem-estar, mas eu não quero nada que é dos outros. Amém. Nunca queira nada que é dos outros. Queira aquilo que Deus te deu. Aqui você vê a luta de um leão, que era rei Acabe, poderoso, contra um cordeirinho, que era Nabote. Talvez era a única coisa que ele tinha. Por isso ele não quis vender. E o rei tão poderoso ainda queria tirar aquilo daquele mundo. Então aí mostra o jogo pelo poder. Quem tem mais poder, cada vez quer ter mais. E quer tirar de quem não tem. Quem tem pouca coisa. Então ela conseguiu convencer o povo de pôr o homem na frente dos magistrados, dos nobres. Conseguiu convencer o povo de jejuar. Pôr 2 testemunhos. E vamos ver o que aconteceu. Versículo 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e ele morreu. Olha, sangue inocente sendo derramado. O povo jejuando lá. Jejuaram. Blasfemou contra Deus. Não procuraram saber a origem daquilo, se era verdadeiro. Chegou a carta do rei, então foi o rei que mandou, então vamos fazer. Em obediência àquela carta, foram fazer. E aonde estava Deus nisso tudo? Só observou. Jejuando por uma coisa maligna, tiraram a vida de um homem inocente e jejuando para isso. Então cuidado, a gente tem que ter cuidado com o nosso jejum, porque nós não seremos achados inocentes diante de Deus. Se eu faço um jejum dentro da palavra, como a gente está aprendendo na igreja, para buscar uma vitória de Deus, desde que ela seja limpa, que ela seja transparente, que eu não queira convencer Deus do mal, da minha vontade humana, da minha vaidade, meu jejum será aceito.
Mas se for por vaidade, você vai, eu vou jejuar e não vai acontecer nada. Olha o jejum aqui. Um jejum para, infelizmente, fazer a vontade de Jezabel, porque foi ela que escreveu as cartas. Só que tem preço. Tudo tem preço. Vamos continuar. Então, 14. Enviaram a Jezabel dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote os israelitas, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Olha aí. Agora ela fez de um jeito que o rei nem precisou pagar pela vinha, porque ela usou a palavra toma, ou seja, a força. É assim que o inimigo quer fazer com a gente. Ele quer tomar a força aquilo que Deus deu a gente. Nós temos que ser resistentes. O inimigo trama, ele inventa mentira a meu respeito, inventa mentira a seu respeito, só para fazer você ou eu ficar envergonhado diante de situações, diante de pessoas. Essa foi a trama. Jezabel conseguiu fazer que Nabote ficasse como um homem blasfemador diante de Deus e como blasfemador do rei. E o povo tomou aquilo como verdade, levaram ele para fora da cidade, apedrejaram, e o sangue de Nabote foi derramado. Olha a intenção da trama de Jezabel e para que ela usa o jejum. Eu fiquei pensando, meu Deus, essa mulher tinha conhecimento das coisas. Ninguém chega a ser rei e rainha à toa. Só que ela usava as armas espirituais que Deus deixou para o mal. Está entendendo? Foi um jejum maligno que resultou na morte de um injusto, de uma pessoa inocente. Ainda ela chega para o marido e fala: ó, aquele lá que não queria vender para você, já era, é morto, vai lá e toma. Ou seja, abuso de poder. É, doutor? Abuso de poder, vou tomar. Sou rei, está do lado da minha casa, agora é minha. Não se preocupou se Nabote tinha filhos, não se preocupou se tinha esposa, não foi conversar. O que ela queria era ter poder. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe quem anda com a gente, mas a gente tem que tomar cuidado com esse poder que Satanás quer iludir a gente, que ele quer mostrar para a gente: ó, você serve a Deus, você tem direito, vai lá, toma posse. Calma, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei disso, mas nós temos que ter sabedoria. Nós vamos conquistar com Deus na dignidade, na transparência, na simplicidade, na humildade. Não precisamos tirar nada de ninguém, não precisamos passar por cima de ninguém. O que Deus nos deu é nosso, e mesmo assim o diabo trama para tirar. Aqui está entendendo, gente? Amém? Olha a trama. Agora você vai ver a resposta de Deus. Olha lá, nós paramos no 16, 17. Então, olha começa o tratamento agora. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Deus já vendo toda essa trama, ele já falou com a maior autoridade que ele tinha instituído naquela época. Quem era a maior autoridade espiritual daquela época? O profeta Elias. Elias representava Deus. Deus falou para ele: Elias, tem coisa errada. Levanta, vai lá até Acabe, porque ele já está tomando a vinha de Nabote. Ou seja, injustiça. Quando Deus vê injustiça, gente, você pode ter certeza que ele vai entrar nisso. Porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é injustiça. Nabote derramou o seu sangue, foi derramado, sangue inocente. E o sangue de Nabote falou com Deus. A morte de Nabote falou com Deus. Então a gente tem que ter essa conduta de sempre ter muita sinceridade com Deus, muita transparência. Então Deus fala com Elias: levanta e vai lá, porque está acontecendo isso. Versículo 19. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, meu Deus, porventura não mataste e tomaste a herança?
falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Meu Deus do céu, forte, hein? Por causa, aí você pode falar, pastor, mas não foi Jezabel que tramou tudo? Foi, mas quem era a autoridade? Hã? Acabe. Quem que foi, já? Ele aceitou. Ele não repreendeu a mulher. Era para ele ter repreendido. Mulher, você é doida. Você está maluca? Você quer armar uma situação para matar Nabote? Só porque ele não quis vender para mim? Eu tenho que entender que ele não quis vender. Essa teria que ter sido a posição dele. A autoridade, ela nunca pode ser convencida por outras pessoas para coisas ruins. Porque se ela se deixar ser convencida, se você é uma autoridade, você se deixa se contaminar, é você, sou eu que vou pagar o preço. E a sentença é dele. Deus falou, Elias, manda dizer para ele que aonde o sangue de Nabote foi derramado e os cães passaram lá e lamberam o sangue, lá mesmo ele será morto e lá mesmo os cães lamberão o sangue dele. Você está entendendo? Olha como a justiça de Deus ela é verdadeira. E Elias foi lá e entregou o recado. Doeu. E disse Acabe a Elias, 20: já ameaçaste inimigo meu? Meu Deus, olha como que Acabe via Elias. Elias era o profeta do Senhor, um homem usado por Deus para trazer a direção de Deus para Israel. Só que tudo que Elias falava com Acabe e Jezabel, eles não aceitavam. Eles falavam, não, isso aí não é de Deus, não. Você está profetizando contra nós. Você não quer trazer as palavras de Deus para nós. Por quê? Porque eles queriam profecias vaidosas. Será que acontece isso hoje, no dia de hoje? Quantas pessoas, né, gente, que procuram numa igreja uma profecia que vai agradar a vontade dela. Ela não quer aceitar o que vem do altar. Ela quer aceitar uma profecia que vai agradar a vida dela. Era isso que Acabe e Elias queriam, como casal, né? Como rei e rainha de Israel. Eles queriam que Elias profetizasse o que eles queriam ouvir. E Elias falava o que Deus mandava falar, eles gostando ou não. Então Elias foi lá e falou, você não matou e agora você quer a vinha, você vai possuir a vinha dele, você vai tomar. Ou seja, total, né, gente? Uma total, como que eu posso dizer, usura, ganância. E o jejum foi feito para isso. A Jezabel mandou o povo jejuar por ganância, mandou o povo jejuar por vaidade, para que aquela terra chegasse até ela, porque ela sabia que se aquela terra fosse do marido dela, ia ser dela também. Você vê a vaidade? Oi, filho. Por que Jezabel teve essa autoridade se o rei ele é o rei? Por que as pessoas teve que jejuar? Porque quer dizer, então as pessoas não viram o rei, né? Não, é porque ela escreveu cartas como se fosse o rei. E quando as pessoas receberam a carta, eles não entenderam que foram Jezabel. Ela usou de engano. De engano, doutora. Ela fez uma trama toda, né? Uma serpente. Uma serpente. Ela usou o nome de Acabe. Ela usou a autoridade de Acabe. Oi, filho? Ela usou a autoridade de Acabe. Porque ela sabia que o povo ia obedecer a autoridade dele por mal. Vocês estão entendendo? O povo não podia respeitar uma ordem do rei. Do rei, o povo não podia. Foi carta assinada. Eu não posso respeitar uma ordem do juiz. Está entendendo, doutor? Se você está entendendo onde o inimigo trabalha, ele quer usar a autoridade maior para que a vontade dele seja realizada. Se ele tiver que convencer líderes, autoridades maiores, para que o mal seja feito, ele vai conseguir fazer isso. Se não tiver pessoas vigiantes. De certa forma, o que acontece com nossos governadores, né, lá em Brasília. Também, doutor. Né? Muitas das vezes são convencidos de fazerem leis malignas, que quem está por trás é Satanás orquestrando tudo. E aí, como a sua doutora falou, vem uma ordem, tem que ser obedecida. Só que aqui entra a justiça de Deus, porque Deus viu que até eles quiseram jejuar, e jejuaram por vaidade, pelo mal. E aí, só que assim, Acabe achou que Deus não ia falar nada. Deus não vai falar nada disso, não, é uma vaidade minha, eu quero possuir essa vinha de qualquer jeito. Deus não vai intervir nisso, não. Tanto que quando Elias chega, você viu como ele recebe Elias? O que você quer comigo, inimigo meu?
Por quê? Porque Elias falava para ele o que ele não queria ouvir da parte de Deus. E o que ele falava para Jezabel também o que não. Aí eles se revoltavam. Ou seja, esse é o mal de alguns que se dizem cristãos. Né? Quando vem algo que contraria ele, que contraria ela, não aceita. Não, essa palavra não é para mim. Essa palavra não, para mim não é. Mas aqui era um cajadão. Nem chegou a sentença ainda, né? Mas eles já tinham ouvido lá atrás, o sangue seu, cara, vai ser derramado no mesmo lugar do Nabote. E os cães que lamberam, também lamberam de Nabote, outros cães vão lamber o seu sangue. Ou seja, já veio duro, né? A sentença veio dura. E ele já chamou Elias de inimigo. Olha lá. E ele disse, continuando o 20: achei-te porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Esse foi o problema. Se vender para fazer o mal. E quantas pessoas que não estão vivendo assim? Se vendem. As pessoas estão se vendendo já. E aqui nós estamos falando de pessoas, tá? Que conheciam a palavra. Para chegar a rei de Israel, para chegar ao trono de Israel, todos conheciam a história de Davi. Nem é bobo não. Eles conheciam como Deus tinha tirado o povo do Egito. Eles conheciam como o povo quis o rei, quando Deus permitiu ungir lá, o povo queria Saul, Deus permitiu. Aí Saul desobedeceu. Não é verdade? Eles conheciam a história. Nós não estamos falando aqui de gente que não conhecia a história, não. Acabe chegou ao comando do reino de Israel conhecendo a história de Saul, de Davi. Jezabel também conhecia. Só que eles se vendiam para o mal, para satisfazer os seus egos, suas próprias vontades, e conseguiram convencer o povo a jejuar para o mal. Então eu quero estudar com vocês esse jejum, o jejum que foi para o mal, e vai existir outro tipo de jejum daqui a pouco, tá? Então esse jejum, ele não é aceito. É inadmissível jejuar por cobiça, jejuar por querer o que não é seu, tá, gente? Isso em todas as áreas, tá? Gente, já teve gente, olha, tem gente que chega ao ponto, às vezes a pessoa vem conversar comigo, com a pastora, nas igrejas, vai conversar com o sacerdote, a pessoa chega ao ponto de pedir jejum por aquela mulher ou por aquele homem. Só que você não sabe a história. Aquele homem já é casado, aquela mulher já é casada. A pessoa vem pedir para nós jejuar, a gente não sabe. A gente não sabe. Aí depois Deus revela, veio aqui na igreja, pediu para mim abrir jejum, porque ela queria o homem que já era casado, ou ele queria a mulher que já era casada. Você está entendendo? Cobiça. Assim, você ia falar isso do homem? A pessoa que está casada, aquela pessoa que está cobiçando, ou o homem, a mulher, fala assim, não, ela não merece ficar com ela, não, ele não merece ficar com ela. Você está entendendo? Ele tem que ficar comigo. Você está entendendo? Eu já ouvi já isso. Existe isso. A gente. Também. Nossa, meu Deus do céu, como a gente, que é pastor, enfrenta isso. Né? Porque a pessoa, ela chega para nós, que é o desejo dela, e ela acha que a gente vai orar por isso e jejuar, e Deus vai responder. Aí ela não vê resposta, ela fala, vai embora dessa igreja. Nessa igreja Deus não fala. Vocês estão entendendo, gente? Uma pessoa falando, que uma moça estava na igreja, uma amiga minha, e ela pediu para a pessoa que veio à igreja orar para o macumbeiro, porque ela queria casar com o macumbeiro. Eu falei, meu Deus, para ajudar em oração, jejuar, porque assim ela queria casar com o macumbeiro. Ela gostava do macumbeiro, tinha que ir na igreja orar se ela casar com ele. Por que ela não orou? Para pedir a direção de Deus. Não, ela pediu porque queria ficar com ele. Você está entendendo, doutor? É bem isso que a senhora falou. Igual na minha parte da divisão da minha terra, da terra lá da minha terra. Sim. Foi mais ou menos esse estudo. Tá vendo, irmãos? Só que por isso que a senhora não pode abrir. há pouco tempo, esse ano, eu descobri que ainda tem um pedacinho lá. Mas aquele pedacinho já está na escritura do outro. Errado. Vai orar, Deus vai pedir justiça do quê? Vocês estão entendendo, gente? O jejum, ele tem que ser transparente, sincero, honesto com Deus, reto. E às vezes você não sabe ainda a vontade de Deus. Você faz assim, ó, Senhor, eu vou jejuar para conhecer primeiro a tua vontade.
Me mostra a tua vontade. E aí sim você está sendo reto com Deus. Porque ainda que você queira muito uma coisa, humanamente falando, e você ainda não tem certeza do plano de Deus, então você ora, entra em jejum, sacrifica o jejum, pedindo o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Você pode ter certeza que Deus vai te revelar a vontade dele nessa causa que você ainda não tem certeza. Você está com dúvida. Tá? Então vamos continuar. Paramos aonde? No 20, né? Vamos lá. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te por quanto já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Tá. 21. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e desamparado em Israel. Meu Deus. Ou seja, olha a consequência de cobiçar algo que não é seu. Olha a consequência de um rei que toda hora abria mão da sua autoridade de decisão, porque o que é dado ao rei? Autoridade para dar a última palavra, mas ele abria mão da palavra dele e deixava a mulher dar a última palavra. Isso é errado. Aos olhos do Senhor é errado, porque Acabe era o rei, então a última palavra não podia ser da rainha. Ele tinha que ter repreendido a rainha, como eu falei para vocês, corrigido aquela situação e ter morrido ali. Mas ele era um homem sem autoridade. Ele era rei, mas não usava sua autoridade. Ele aceitava toda a proposta de Jezabel. Ela convencia ele. Ela incitava ele a fazer o que era mal. E tanto que Elias falou: você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então a gente, como cristão, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, propostas de pessoas, para a gente não se vender para fazer algo que é mal aos olhos do Senhor. Não é correto, não é bom, não é limpo aos olhos do Senhor. Tá? Então ele falou, você viu a sentença? Continuou: trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e desamparado em Israel. Ele quis dizer assim, o Senhor: vou libertar Israel das garras de Acabe e Jezabel. Por quê? Porque eles faziam as pessoas de escravo deles. Eles achavam que eles tinham direito de tomar tudo dos outros, de dominar sobre os outros pelo mal. Então todo líder não tem esse direito. Nós temos que guiar o povo no caminho do Senhor. Se você deseja ser um líder, a sua função vai ser guiar o povo nas coisas de Deus, da palavra de Deus. Você nunca faça algo que é para te favorecer. Acabe e Elias, eles queriam favorecimento particular. Eles queriam ser venerados pelo povo. Então Deus falou: vou arrancar de vocês todo homem, o desamparado, o encerrado, vou tirar tudo de você. Vou trazer o mal sobre a tua posteridade, para você entender que eu sou Deus. Veja onde foi a sentença do que Deus falou. Que mais? 22. E farei a sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. Gente, esse texto, essa parte aqui significa o seguinte: Acabe e Elias faziam toda hora o povo pecar. Por quê? Porque Acabe e Jezabel, desculpa, eles faziam o povo adorar a Baal. Eles tinham Deus. A Jezabel adorava Baal. Ela convencia Acabe de adorar a Baal. E eles convenciam o povo de abandonar o Senhor e agora adorar a Baal. Baal era um Deus estranho. Então, olha a sentença. Eles incitavam o povo a adorar outro Deus que não fosse o verdadeiro Deus. Então, por isso que a sentença dele, na boca de Elias, que Deus falou, foi muito pesada. Foi bastante pesada. Porque eles tinham vários delitos. Eles tinham vários desrespeitos diante de Deus, muita falta de temor, e levava o povo a pecar, porque como a doutora falou, se foi uma carta, foi assinada pelo rei, o povo tinha que obedecer. Se o rei manda o povo adorar Baal, e o povo tem o rei como autoridade, o povo vai seguir o rei. Então ele fazia o povo pecar, ele fazia o povo errar. Israel estava sendo destruído por causa de Acabe e Jezabel. A autoridade que Deus tinha sobre o povo, ela estava acabando, não por causa que o povo não buscava Deus, mas porque eles conduziam o povo a adorar outros deuses, no caso aqui,
Eu cito Baal, porque eles iam passar pela mesma coisa que os outros reis malignos passaram, por causa do mau governo, da má administração, da má conduta, da falta de temor e de ter um reino prazeroso, que nem a gente vê hoje, né? Para eles, políticos, a gente não vê toda hora na televisão, político enriqueceu, político tomou dinheiro da merenda, político tomou dinheiro da saúde, ou seja, ele está lá no poder, em vez de ele governar com temor, com sabedoria, com obediência, não, ele usa daquele governo, daquela autoridade que foi dada para ele enriquecer. Porque qual a necessidade que Acabe tinha de ter aquela vinha, se ele já tinha tanta coisa? Enriquecimento, vaidade, ilícito, tudo ilícito, e isso desagrada a Deus. Então o senso de justiça do Senhor sempre vai discernir no meu coração e no seu, para que eu e você sempre tenhamos justiça em todas as decisões nossas, que nós sejamos justos, que nós respeitemos o direito do próximo. Não é porque a gente tem mais que alguém, humanamente falando, porque às vezes a pessoa acha que eu tenho mais, eu vou dominar sobre tal pessoa, eu vou tirar dele. Não faça isso, não façamos isso, porque isso vai desagradar a Deus e nós certamente colheremos o preço disso aí, tá? Vamos continuar, porque ainda tem outra coisa muito importante para falar aqui. Olha lá, 22, né? Agora 23. E também, olha lá, acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezabel. Gente, e foi exatamente isso que aconteceu com Jezabel. Ela foi comida por cães. Ela morreu comida por cães. Tanto mal ela fez para Israel, tanto mal ela fez para o povo, que foi desse jeito que ela morreu. Eu me lembro a cena quando passou a novela da Record. Não sei se vocês assistiram. Passou a cena mesmo, os cachorros devorando, os cães devorando Jezabel. Ela morreu assim. Então veja que o mal tem preço, né? Tudo tem uma consequência na vida. Então houve uma profecia para Acabe e houve uma profecia para Jezabel. Vamos que vamos. 24. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém, fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Aqui é porque ninguém fora, não é fora, desculpa, né? Porque ninguém fora, ou seja, não existiu ninguém como Acabe tão ruim no reino de Israel, que se vendia. Ele se vendia, esse era o trabalho dele. Ele se vendia pela cobiça que ele tinha no coração, a ganância, a falta de temor a Deus. Olha lá, ele se vendera, olha lá, para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. A Jezabel era, como a doutora até usou o termo aí, a serpente, incitava, sabe? Faz isso, Jezabel, ou Acabe, faz isso, aquilo. E ele, para agradar a mulher dele, e porque ele queria o mal também, vou fazer. Ele não era aquele homem que repreendia a mulher. Não, você está errado, que nem Jó. Jó repreendeu a mulher. Quando a mulher chegou para Jó e falou assim: amaldiçoa esse Deus aí que você serve e morre, Jó chegou para ela e falou: você fala como uma doida. Repreendeu. Não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. Deus falou na boca de Jó, mas Jó se pronunciou contra uma atitude maligna da sua esposa. Jó viu o diabo falar na boca dela. Acabe via o diabo falar na boca de Jezabel, mas não tomava decisões. Então se a gente vê o mal, nós não podemos se calar. Nós temos que proceder, seja na vida de quem for, seja na vida do marido, seja na vida da esposa, seja na vida do filho, seja na vida da filha, as pessoas que você ama. Usa a sua autoridade e fala: isso não é de Deus, isso que você está falando não é de Deus, vigia. Mas seria porque também Acabe perdeu o temor de Deus. Quando a pessoa perde o temor, Sim. faz Sim. o que, né, Também. Sim. E ele vai voltar no temor daqui a pouco, a senhora vai ver aqui. Ele vai sentir um temor daqui a pouquinho, por causa dessa palavra forte que Deus deu, essa sentença. Ele já tinha perdido o temor, ele adorava Baal junto com a mulher, eles perseguiam Elias, ou seja, eles conheciam toda a história de Israel, do Deus de Israel, mas eles preferiam fazer do jeito deles. Aí que está. Esse é o problema, de você conhecer Deus e querer fazer tudo do seu jeito. Aí é o que isso que a senhora colocou. É a falta do temor, de respeitar uma ordem maior. Porque quando você perde o temor, você não respeita uma ordem maior.
E aí por isso que você não teme, porque você já não reconhece aquela ordem maior como autoridade na sua vida, pela vida que você quer levar. Foi isso mesmo, exatamente isso. Foi uma sequência de coisas. Imagina esse candelabro, né? A gente esteve ontem um tempo lá participando do tour, né? Esse candelabro ele tinha que viver aceso. O sacerdote tinha que sempre manter esse candelabro na tenda lá do tabernáculo sempre aceso. Quando o sacerdote não vigiava e se apagava, se ele deixasse o candelabro se apagar, ele era punido. Então esse candelabro representa a gente. A gente, o cristão, o crente, ele não se apaga da noite para o dia. Ele vai se apagando aos poucos, ele vai esfriando, ele vai perdendo o temor, ele já não ama mais as coisas de Deus, ele não lê mais a Bíblia, já começa a não vir mais a igreja, já não ora mais. Aos poucos ele está apagado. Foi como Acabe ficou, totalmente apagado. E aí entrou isso aí. Eu vou ouvir Jezabel, vou fazer o que Jezabel quer. Foi uma sequência de coisas que ele foi abandonando diante de Deus. Quando foi ver, ele já estava condenado. Também, né, pastor, as pessoas vezes ouvir mais a voz de Deus, ouvir mais a voz de Satanás. Também. Em vez de ouvir mais a voz de Deus, não, que ele ouvia. Só quer ouvir a voz do inimigo. Porque o inimigo ele vai ficar falando. Só que a voz de Deus é maior do que a voz do inimigo. Então hoje as pessoas, me desculpam falar, é verdade, está mais no inimigo do que nas próprias coisas do Senhor. Por isso que vai padecendo, como o Senhor mostrou ali. Vai acabando, vai se esfriando, vai indo para a igreja, vai ficando paralisado, tu vai ver, não está fazendo mais nada, está fora da presença de Deus. É isso. É isso. Aí já começa a viver uma vida de práticas que não agradam mais a Deus. E aí é muito difícil se levantar, porque já se acostumou a viver pecando, falhando, abandonando a Deus, se esfriando, não dando atenção, não tem mais o temor. Então veja que foi muito duro o que Deus falou na boca de Elias. Vamos continuar. 26. E fez grandes abominações, olha lá, nós falamos, seguindo os ídolos, olha lá, eles adoravam ídolos, como Baal e outros mais, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Ou seja, era o problema da idolatria. Quem segue ídolo é o quê? Idólatra. E eu não estou dizendo só de ídolo, deuses estranhos, não. Estou dizendo assim, desejos ruins são ídolos. O pecado continuado na vida da pessoa, aquele pecado de estimação que a pessoa não larga, é um ídolo dela. É um ídolo que ela fez para ela. A proteção de um marido, proteger o marido, proteger a esposa, proteger o filho e a filha de coisas que é errado, é um ídolo. Porque você está dizendo que o seu filho, sua filha, o seu marido, sua esposa está acima de Deus. É meu filho, eu vou proteger. Vou deixar fazer. É errado. É um ídolo que você está. Você sabe que você tem que corrigir, eu sei que tem que corrigir, e não corrigimos. Vamos pagar o preço. Então aqui, Deus falou tudo. Olha lá, são abominações que vocês estão fazendo. Vocês estão seguindo ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus. Quem eram os amorreus? Eram inimigos de Israel, que o Senhor tinha expulsado da possessão da terra. Quando Israel foi tomar posse da terra prometida, Rodrigo, Deus falou para Josué: vou fazer vocês expulsar todos os inimigos da terra. Lembra? Quando Moisés mandou os 12 espias e eles foram olhar lá e a terra já estava possuída pelos inimigos, 10 espias voltaram desanimados, dizendo: a terra é boa, mana leite e mel, precisa de 2 homens para carregar o cacho de uva. Mas Moisés, já tem gente lá. Mas Josué e Caleb falaram: não, essa é a terra, Deus vai nos dar, os inimigos vão sair. Então Deus tinha expulsado os amorreus, e eles fizeram. O problema é que Acabe e Jezabel começaram a ter as mesmas práticas dos amorreus, adorarem ídolos, viverem para eles, ganância, usura, só quero para mim, e aí eles foram se largando de Deus, foram se afastando de Deus, foram ficando longe de Deus, e aí entrou toda essa trama que a gente viu aqui. Pastor, mas o que isso tem a ver? Porque a gente percebeu que foi feito um jejum para o mal. Mas olha agora o que vai acontecer, olha que surpreendente. 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente.
Ah, é muito bom quando você tem esse tipo de atitude diante de Deus. Mesmo Acabe estando todo errado, todo torto, ele propôs no coração dele nesse momento se consertar. Não era em vão, não era toda hora, gente, que você ouvia falar que o rei rasgava suas vestes. Porque rasgar as vestes significa humilhação. Acabe estava dizendo: Senhor, eu estou fazendo um monte de coisa errada mesmo. Esse é o primeiro passo do conceito. É se humilhar. Ele rasgou as suas vestes. Olha que surpreendente isso. Cobriu sua carne de pano de saco. Ou seja, ele não usava mais vestes reais, porque a roupa de um rei era a roupa mais bonita que existia numa nação. O rei usava a melhor roupa. Então ele abre mão dessa glória, dessa honra, ele se humilha, pega pano de saco, porque esse era o propósito do jejum. Esse era. A humilhação representava isso: rasgar suas vestes, se vestir de pano de saco, se deitar em pano de saco. Ou seja, ele não deitava mais na cama dele, ele deitava na terra em cima de pano de saco. Isso significava o quê? Diante de Deus, o que Acabe quis dizer: estou arrependido. Aí sim, aí é o jejum do bem. Por isso que eu quis pegar com vocês duas questões: o jejum enganoso que Jezabel mandou o povo fazer, e o jejum de Acabe, que foi um jejum de humilhação. Por isso que a gente fala que quando a gente erra diante de Deus, quando a gente falha, nós temos que sacrificar. Ai, pastor, mas Jesus já veio. Sacrifica, vai se humilhar, vai orar, vai pedir perdão. Se Deus mandar você fazer jejum, abre o jejum. Se Deus mandar você orar de madrugada, ora de madrugada, porque Deus aceita o sacrifício. Porque o sacrifício é quando não existe mais obediência. Deus poupou ele, né? Ele não morreu, né? Não, né? interessante, não, ele vai morrer do mesmo jeito que Deus falou. Só que aconteceram grandes livramentos em Israel por causa dessa atitude. Quer ver? Acompanha comigo aí. 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Olha o que o jejum verdadeiro você consegue diante de Deus. Ele conseguiu, desse jejum, mover o coração de Deus para que aquela sentença daquele mal que viria sobre Israel, sobre os homens que ele tinha feito mal, né? Aqueles homens que estavam ali diante do povo, que Deus havia falado que ia trazer o mal na época dele, Deus falou: eu estou vendo que ele está se humilhando, eu estou vendo que ele está se arrependendo, Elias, então eu vou permitir que todo esse mal que eu falei que viria sobre ele, não vir sobre ele, mas sobre o filho dele. Porque Deus já sabia que o filho dele também ia ser problemático. Só que porque ele teve essa atitude, Deus poupou ele de muita coisa. A mulher foi comida pelos cães, porque ela não se humilhou. Ela, sabendo dessa profecia, ela não teve a atitude de Acabe. Acabe teve essa atitude, estou acabando, mas ela não teve essa atitude. Então esse jejum foi o jejum verdadeiro. Ele se humilhou, ele se quebrantou, ele disse para Deus: Senhor, eu estou errado, estou fazendo coisa errada. Ele se vestiu de pano de saco, ele rasgou as vestes, ele deitava em cima do pano. Para um rei aquilo era humilhação total. Mas ele estava se humilhando diante de quem? Do homem ou para Deus? Para Deus. Então é isso que Deus quer. Quando você for se jejuar, se humilhe diante de Deus, se renda diante de Deus, e o Deus que vê a inteireza do seu coração, a sinceridade do seu coração, vai te honrar. Então veja que a sentença foi mudada. A sentença foi mudada. Deus mudou a sentença. Obrigado, irmão. Deus mudou a sentença, porque jejum verdadeiro de Acabe foi feito. Então o jejum, gente, ele pode transformar muita coisa que está acontecendo na minha vida e na sua vida. O jejum verdadeiro pode fazer uma situação que você está sentindo peso ser mudada. O jejum verdadeiro move o coração de Deus.
Então a gente vê Acabe aqui, um homem praticamente que foi dominado pela mulher, que aceitava a coisa errada, mas na hora que ele foi confrontado com Deus, ouvindo a profecia do Senhor, ele recebeu. A gente vê aqui o que? A posição de Acabe recebendo nesse momento a correção, recebendo a palavra. Então isso é importante para nós cristãos de hoje, entender que quando Deus nos repreende, que quando Deus nos corrige, o melhor a fazer é não questionar. O melhor a fazer é aceitar e dizer: Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, pequei contra a terra. Não passo, gente. Não vamos continuar assim diante de Deus. Não, Senhor, eu não fiz isso. Não, se humilhe, reconhece. Vamos nos humilhar, vamos nos reconhecer a grandeza de Deus e saber que Deus mostrou para nós que alguma coisa fizemos de errado. E que isso, se a gente se humilhar verdadeiramente, como Acabe fez aqui, você vê que o Senhor falou através, porque Deus falou para Elias assim: não viste? Eu acho que Elias deve ter perguntado: mas Senhor, não vai acontecer nada não? Aí Deus deve ter falado: Senhor, Elias, você não está vendo que Acabe está se humilhando perante a mim? Não vou permitir que aquilo que eu falei na tua boca aconteça nos dias dele, mas no dia do filho dele. Mas eu fui buscar para responder justamente a pergunta da pastora Juliana, porque a pastora foi no ponto. Pastor, ele não morreu daquele jeito? Quer ver? Vem aqui comigo agora, ó. 1 Reis 22, 19, 29. 1 Reis 22, 29. Ó. Houve uma guerra. Ó. Eu não vou ler tudo porque eu não tenho tempo. A guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Eu vou ler para você o que interessa. Versículo 37 e 38. E morreu o rei. Olha lá. E o levaram a Samaria. E sepultaram o rei em Samaria. Aqui está falando de Acabe. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Mesmo ele jejuando, mesmo ele se arrependendo, mesmo ele buscando o conserto de Deus, com Deus, ele foi morto nessa batalha, porque ele quis ir para a guerra, sabe? Ele foi para a batalha e mataram ele na batalha. Ali, depois você lê com calma em Israel 22, 1 Reis 22, e ele foi morto nessa batalha, e exatamente como Deus falou, aconteceu. Ele foi morto num lugar que as prostitutas se lavavam. Olha que interessante. Ele foi morto num lugar de vergonha, mesmo ele tendo feito aquele jejum. Pastor, mas que nem você está falando do jejum, não te cortando, desculpa. Sim, senhor. Então quer dizer que Deus poupou o povo de Israel ali. Sim, Deus poupou a nação. A nação. Porque Deus falou assim: o que eu falei, por ele jejuar, por ele ser o rei que domina a nação, eu vou poupar nos dias dele de acontecer o que eu falei de acontecer. Mas como ele tem que pagar pelo que ele fez com a vida dele, ele vai morrer do jeito que eu falei. Ah, tá, mas ele morreu então no pecado dele. O pecado Sim. dele, Deus guardou. Falou: não, esse pecado vai te parar. Não, porque Deus já tinha falado. Sim. Que ele ia morrer desse jeito. Só que Deus tinha falado que por causa do pecado dele, o povo também ia pagar o preço. Sim. Vocês entenderam É isso? porque o povo jejuou, né? Fez jejum também. E o povo seguia. O povo aceitou o O povo jejum. jejuou pro mal. O mal, E o povo adorava outros deuses. Os outros deuses. Só que Deus, pelo jejum dele, Deus falou para ele. Seria a autoridade também. Sim, por ser rei, Deus falou: você não está vendo que ele está jejuando, Elias? Então eu vou poupar. Nos dias dele eu vou poupar. E se você analisar comigo aqui, ó, o capítulo 22, o versículo 1, olha a palavra, ó, capítulo 22, versículo 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Deus deu uma pausa de 3 anos, houve uma pausa, porque Síria e Israel viviam brigando, era guerra direto. É igual hoje, olha lá para o povo, lá Israel, os israelitas, e os judeus e os... como chama aquele povo lá da faixa de Gaza? Oh Jesus, faltou uma palavra agora. É os judeus e os outros lá, direto lá. Estão sempre brigando. A faixa de Gaza é uma briga constante. Então Israel e Síria viviam em luta. Veja que interessante, pelo jejum de Acabe, foi o que o Rodrigo falou, Deus deu pausa até no reino. Deus deu paz.
Ficaram 3 anos em paz, Israel e Síria, como se fosse uma trégua, né? A gente não ouve falar toda hora a trégua entre judeus e esqueci agora o nome do outro povo. Palestino, esse mesmo, entre os judeus e os palestinos. Guerra direta. Era assim, Israel e Síria. Então veja que o jejum dele foi tão verdadeiro, sincero, benéfico, que trouxe paz para o povo. Deus não permitiu a destruição de Israel total. Mas a Jezabel, ela pagou muito caro, porque ela mandou matar Elias. Ela pôs o exército para matar Elias. Aí foi aquela famosa passagem bíblica que vocês conhecem, que Elias fugiu do deserto, foi se esconder numa caverna. Aí Deus falou para ele: se levanta. Deus mandou um anjo, né? Deu grandes coisas para fazer na sua vida. E aí ele mata os profetas de Baal, porque esse era o problema. Jezabel comandava os profetas de Baal. Ela comandava a idolatria no reino. E Acabe aceitava esse comando de Jezabel de idolatria. Por isso que se a gente vê alguma idolatria na nossa casa, nós não podemos aceitar. Nós temos que repreender, tirar aquela idolatria da nossa casa, da nossa vida, porque isso atrapalha a sua comunhão com Deus, ao ponto de algumas áreas da sua vida, você não viver o que você vai ter para viver. Atrapalha. Isso atrapalha. Então, veja o que o Rodrigo falou. Deus poupou o povo, Deus poupou a nação, 3 anos de paz, certo? Pela vida de Acabe, por aquele jejum de Acabe, mas ele morreu do jeito que Deus só queria. A gente entende o quê? Que algumas coisas, quando você ora sinceramente, você se arrepende, você se humilha, quando você se jejua e ora e se humilha verdadeiramente, algumas coisas Deus te poupa, nem todas, porque ele morreu lá onde as prostitutas se lavavam. Ou seja, o Cauê está aqui, você já tem quantos anos, Cauê? 14. Eu vou falar, você está aqui, você já pode entender isso. Ela se prostituiu, e depois que saíram da prostituição, de se deitar com aqueles homens que elas se deitavam, elas iam para aquele lugar que elas se lavavam. Entendendo que aqui eu vou me lavar, já estou limpa, e próximo. Foi lá que ele morreu. Você vê que você viu? Tão errado, né, pastor? Que praticamente Jezabel era pagã, né? Pagã. Era uma pagã. Pagã. E ele, por ser judeu, ele casou com ela. Sim. E eu não sei como isso foi, então. E ele obedecia a ela. Ele obedecia a ela. Esse caso aí, eu não vou classificar como igual, mas é muito parecido com o que aconteceu com Salomão. Porque ele teve, ia falar agora, doutora, ele teve 300 mulheres e 700 concubinas. O problema de Salomão foi que ele teve esse problema. As mulheres de Salomão convenceram Salomão a adorar os deuses delas. E aí foi aonde ele caiu. Então Acabe caiu nisso, né? Jezabel era uma pagã. Ele se casou com Jezabel, ele quis Jezabel, né? E ele começou a fazer tudo que Jezabel mandava ele fazer. Era aquele homem sem autoridade dentro de casa, aquele homem que não fazia nada, só obedecia. Amar mais a mulher do que a Deus. Primeiro Sim. tem que amar a Deus, Sim. amar a Deus em todas as coisas. Sim, doutor. A idolatria. Amar Isso. mais a mulher do que Deus. Obedecia mais a mulher do que Deus. Aí que está. Por isso era idolatria. Por isso que o homem que obedece mais a mulher do que a Deus, ele é idólatra. A mulher que obedece mais o marido do que a Deus é idólatra. Você está entendendo? Você vê onde que vai a profundidade da palavra, que a gente tem que ter discernimento. Então veja, né, Rodrigo, para finalizar aqui, ele foi poupado de algumas coisas. Teve 3 anos ali que a gente leu aqui, teve paz. Mas depois, quando teve a guerra de Israel com a Síria, não teve jeito. Porque se juntou, né? Se juntou o rei de Israel com o rei de Judá, né? O rei de Judá se juntou com o rei de Israel, que era ele e Acabe, para fazer guerra contra a Síria. E na batalha ele foi morto. E exatamente no lugar que Deus havia falado. Aonde morreu aquele homem chamado Nabote, lembra? Que tiraram ele para fora da cidade apedrejado, naquele lugar morreu Acabe, num lugar que as prostitutas se lavavam, e ainda foi enterrado em Samaria. Ainda levaram o corpo para Samaria para ser enterrado, porque ele reinava ali. Então, gente, hoje nós aprendemos o jejum que é para o mal e o jejum de arrependimento. E cabe a nós decidir o que nós vamos fazer. Cumpriu a palavra do profeta, né? Cumpriu, doutor. A palavra do profeta. A palavra na boca do profeta se cumpre. Às vezes o profeta fica até triste, porque no caso aqui de Elias, eu entendo que Elias falou Senhor, mas acho que Elias falou Senhor, igual Jonas. Lembra Jonas?
quando Deus mandou ele ir lá na cidade de Nínive e pregar contra Nínive, e ele fugiu, pegou um navio, foi para Tarsis. Aí a baleia pegou, o grande peixe, né? Que a Bíblia não fala baleia, fala grande peixe, mas a gente entende que é baleia, né? E levou ele para lá, para a praia de Nínive. Aí ele prega, a cidade se converte, aí ele fica bravo. Para Senhor, o Senhor fez eu sair de casa, vir até aqui, preguei para o povo, mas agora o Senhor vai se arrepender? É a mesma coisa Elias deve ter falado para o Senhor, mas Senhor, o Senhor falou que ia pesar a mão, o Senhor falou que ia acontecer. Elias, você não viste que ele está se humilhando perante mim? Ou seja, Deus espera o que sempre da gente? A humilhação. Aí outro dia eu estava na igreja, na sede, né, pregando uma palavra, aí veio uma irmã que era da igreja nessa época, falou, pastor, meu filho faz parte de uma igreja. Olha o que ela falou para mim, que o pastor dele ensina, eu não acredito nisso, que a gente não pode se humilhar diante de Deus. Você vai fazer o quê? Se você não se humilhar diante de Deus, você vai se humilhar diante de quem? E a irmã era da obra. Ela falou, meu filho me falou que meu pastor ensina isso. Eu falei, não, tem alguma mentira nisso aí, não é possível. Porque o pastor, né, o verdadeiro pastor, ele vai ensinar as pessoas a se humilhar diante de Deus. É assim. Tiago, né, doutora? Humilhar-vos perante a potente mão de Deus, né? E ele vos exaltará. Então, várias passagens refletem isso. Então, a gente ouve cada coisa, gente. Mas eu acredito que tem gente hoje que não se humilha mais. Você fala assim, vocês falaram o nome de Deus toda hora, né? Mas se a gente não chama o nome de Deus, não chama quem? Esse nome de Deus em vão aí, que está escrito, é outras coisas, né? Tem que ter sabedoria. Se você não viver falando com Deus, com Jesus, você vai viver falando com quem? Então a gente, sabe, gente, tem gente do coração muito duro nos dias de hoje. Que a pessoa acha que não precisa se humilhar mais, que tudo que ela faz é certo, que ela não precisa orar mais, que ela não precisa se humilhar, que ela não precisa jejuar, ela não precisa subir monte, ela não precisa orar de madrugada. Tem gente que acha tudo isso. Paga o seu preço. Né? Ainda bem que acaba entendeu, mas mesmo assim a morte dele foi trágica. Amém, gente? Cauê, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, gente? Glória a Deus.